Dentro do gênero super-herói, está havendo agora um desgaste, porque são diversos filmes sendo lançados no mesmo ano e séries também, e principalmente a Marvel vem sempre com aquela mesma fórmula que eles pouco mudam, então isso acaba fazendo um desgaste e atualmente um desinteresse muito grande pelo gênero de super-herói. Se você não é apegado a determinados personagens, filmes como Besouro Azul, hoje em dia já não fazem mais sentido como fazia lá em 2008 fazer um filme do Homem de Ferro. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se hoje em dia lança um filme de super-herói que se propõe a entregar algo novo, não precisa ser inovador, algo novo ou minimamente diferente desde sua origem ou execução, é algo louvável e a gente tem que dar os determinados valores a isso. Com Flash é uma ocasião que eu ainda estou um pouco tentando me encontrar neste meio. Por quê? Multiverso é um assunto que está sendo trabalhado com uma grande intensidade nos últimos 2 a 3 anos. Não é algo novo para o público, não é mais. Porém, eu acredito que toda a capacidade de se trabalhar no multiverso ainda não foi utilizada. Pelo menos não no live action. Nós temos animações recentes, como o do Homem-Aranha, ou A Crise nas Infinitas Terras, da CW, lançado em 2019, que foram os que chegaram mais perto de seu total potencial. E mesmo assim, passaram longe. O que eu quero dizer com isso? Com Flash, nós temos de novo aqui o multiverso sendo trabalhado. E eu acredito que o que eles fizeram com o multiverso para uma apresentação dentro de um universo cinematográfico, o que eles podiam fazer, eles fizeram. Eles explicaram de uma forma simples, para que todos os públicos possam entender, e mostraram neste mesmo filme que tudo é possível, que tudo está dentro desse multiverso de alguma forma, sem simplesmente ficar jogando isso na tua cara. É claro, eu não vou tentar pelo menos não dar spoilers aqui referentes ao filme, porém nós temos o terceiro ato do filme, que é um terceiro ato problemático. Aliás, grande parte dos filmes de super-herói tem um terceiro ato bem problemático, né? E com Flash, nós temos umas coisas ali que meio tipo assim, escancaram na tua cara, sabe? Umas coisas que não deveriam. Quer dizer, até podia, mas não naquele momento. Não daquela forma, sabe? Aquilo é um tapa na tua cara. Então, assim, o multiverso DC. O multiverso DC é gigantesco, nós temos infinitas possibilidades, e sem querer desmerecer a Marvel e o multiverso Marvel, a DC é uma empresa mais antiga, ela tem diversos super-heróis e tem mais produções, tanto live action quanto animações e histórias em quadrinhos. Então a DC tinha uma oportunidade. A DC tem um potencial que a Marvel ainda não tem, por conta dessa restrição de, não, estamos fazendo um universo compartilhado, então vamos fazer só filmes e séries deste universo compartilhado. Isso limita muito, tanto a criatividade dos roteiristas e diretores, e limita muito a criação de novas histórias, de novos projetos, algo que não acontece com a DC. Pode falar o que quiser, que o DCU, o antigo DCU, é bagunçado, é confuso, não é bom. Podem falar o que quiser. Mas a DC sempre esteve ciente de que focar somente em um universo compartilhado é uma burrice. Não é uma coisa legal de se fazer. Então, enquanto nós tínhamos Batman vs Superman, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça, nós tínhamos outros projetos isolados. E isso varia desde série, animações, histórias em quadrinhos e até filmes live action. Tivemos recentemente o novo filme do Batman que lançou ano passado, protagonizado pelo Robert Pattinson, e é um filme que, se estivesse dentro de um universo compartilhado, não teria toda a liberdade que teve, e provavelmente a recepção e a execução do filme até não seriam tão boas assim.
Por quê? Quando você faz um filme em um universo compartilhado, você se limita muito pela questão criativa. Por que isso acontece? Porque você não pode contradizer nenhum projeto lançado anteriormente e tem que estar de acordo com todos os projetos lançados posteriormente. Então, tu praticamente acaba fazendo um filme de estúdio. Sam Raimi, que o diga, é um diretor como é que eu vou dizer? Ele consegue imprimir a sua assinatura, a sua digital em todos os seus projetos. E eu não vi muito isso em Doutor Estranho 2 Multiverso da Loucura, por exemplo. É claro, eu reconheço que sem ele o filme seria ainda pior do que já foi. Porém, dá pra ver que ele foi muito limitado. Tem muitas coisas ali que não condizem com a sua visão de filme, de tom e tudo mais. Então, isso limita muito. Com o DCU, eu sempre vi uma coisa à parte. O DCU sempre deixou os diretores, tirando, claro, toda essa questão do Zack Snyder, Joss Whedon, né? Mas a DC sempre foi conhecida por dar essa tal liberdade para os seus diretores. É por isso que no mesmo universo nós temos diversos tons em diversos filmes. Você não pode comparar Homem de Aço com Aves de Rapina no quesito tom. Então a gente tem que entender que cada personagem, cada história pede uma execução diferente. A Marvel ainda não consegue entender isso. E isso prejudica muito ela. E isso, por outro lado, na DC, podia muito bem prejudicar, se fosse feito de uma forma exagerada, como, por exemplo, Liga da Justiça de Joss Whedon. Nós também não podemos desconstruir o personagem de uma forma negativa. Porém, aqui com Flash, isso veio para melhorar a experiência. Se seguíssemos aquela visão de um Flash duro, como vimos em Liga da Justiça do Zack Snyder, sim, eu sei, ele é piadão lá também, mas de uma forma bem mais contida. Aqui ele é bem mais galhofa. Isso combina com o personagem, combina com o tom do filme e só tem a acrescentar na experiência. Com uma direção super inspirada, com um roteiro bem amarradinho, com um tom totalmente coerente do início ao fim e uma trilha sonora envolvente e mais fantasiosa, nós temos aqui um filme super equilibrado e divertido. A questão do multiverso, como eu disse anteriormente, é bem trabalhada aqui nesse filme. Nós temos algumas falhas ainda, mas o filme disfarça isso chamando de paradoxos. Então, vamos só fingir, né? Pelo menos eles viram algum chantilly para passar por cima, coisa que outros filmes nem se preocupam em fazer. Pelo menos aqui tudo parece bonitinho quando a gente termina a sessão. Sobre essa questão de trabalhar o potencial do tema multiverso. O filme trabalha muito bem, eles exploram muito bem, é uma grande apresentação e eu sinceramente adoraria ver uma sequência do filme trabalhando e se aprofundando ainda mais nesses temas abordados do multiverso e todo o drama familiar do personagem Barry Allen. Não vamos ter, porque agora este filme veio como aquela régua que corta a folha no meio e divide dois universos para a criação de um novo universo, agora comandado por James Gunn. Mas é um filme que vai te satisfazer. É um filme que homenageia a DC. Eu vi muita gente se incomodando com essa questão de homenagem, falando que é um desrespeito. Eu não concordo. Cinema é uma arte. Se tu pode usar alguma coisa que vá acrescentar no filme, você usa, entendeu? Você pode falar da execução, mas não pode falar que é um desrespeito. E até é um pouco hipócrita, porque outros filmes de outros estúdios, que eu não vou citar nomes, fizeram exatamente as mesmas coisas. E ninguém criticou. Agora, só porque é DC Comics, vamos criticar? Não, não é assim que a banda toca. Principalmente dentro dessa indústria. Vamos ser coerentes com as nossas falas, pelo menos, né? É um filme que, assim, vai te emocionar em pontos chaves. E são diferentes tipos de emoções que eu tô falando aqui. Emoção de chorar por alguma cena triste, por uma cena dramática. Ezra Miller, tirando as polêmicas em volta de sua persona, Ezra Miller é um ator excelente, maravilhoso.
Infelizmente, eu acredito que sua trajetória no cinema esteja chegando ao fim. Eu não vejo mais grandes projetos relevantes na carreira dele depois de todas essas polêmicas. Flash era aquele porto seguro dele, então ele vai ter que se desdobrar para melhorar a sua imagem, a sua visão e conseguir novos projetos. É realmente um desperdício e uma pena. Porém, aqui no filme ele brilha e o filme dá espaço para ele brilhar em todos os gêneros possíveis que o filme consegue trabalhar. Michael Keaton está simplesmente perfeito como Batman. Para quem não sabe, o Batman do Michael Keaton é o meu Batman favorito, não era, é ainda, é meu Batman favorito. E eu acredito que nesse filme nós temos a melhor cena do Batman do Michael Keaton, tanto em dramática quanto em ação. Ben Affleck aqui faz sua despedida e temos uma fala ali infernal que uma pessoa super inteligente como Batman não falaria. Porém, eu vou desconsiderar isso e considerar que na parte da ação, principalmente, junto com o BVS, aqui o Ben Affleck tem a sua melhor performance como Batman. E também ele tem um diálogo muito interessante com o Barry Allen sobre a questão de voltar no tempo e suas consequências futuras. Nós temos diversas participações especiais que vão satisfazer vocês, como bem eu já falei aqui. E é isso, não tem muito o que falar sobre o filme, eu não quero dar spoilers aqui, então eu fiz uma análise realmente muito profunda sobre isso, só que eu não posso falar muito porque senão é spoiler, então talvez depois do dia 30 eu me aprofunde mais aqui em um vídeo falando sobre. Porém, The Flash é um bom filme. A questão dos efeitos especiais. Pois então, a Warner lançou uma nota falando que o filme estava caro demais. 220 milhões. Então, assim, finalizar o filme custaria muito e o prejuízo seria muito maior. E eu acabo que concordando com a ideia deles. É claro que se você se propõe a fazer um projeto, faça ele bonitinho do início ao fim, dê o seu melhor para ele. Dá para ver que muitas cenas ali não estão acabadas. Porém, é justificável, porque o filme não está indo bem nas bilheterias, de qualquer forma. E se a Warner já estava prevendo isso, então que bom que ela conseguiu pelo menos reduzir essa questão, né? É triste para nós, sim. Apesar de eu ter elogiado aqui a criativa e inspirada direção de Andy Muschietti, ele pecou muito no quesito de deixar muitas cenas para efeitos digitais. Se eu fosse ele, eu faria mais cenas com efeitos práticos. O mínimo que eu pudesse fazer com efeitos visuais eu faria. Foi um erro. Ele não tem muita experiência em filmes de ação. Ele fez It 1 e 2 e um filme de terror, Mama. Acho que lá em 2013, por aí, que foi o filme de estreia dele. Então ele não tem muito conhecimento ainda nesse quesito, então ele vai adquirindo prática. Provavelmente ele é que vai dirigir um novo filme do Batman, Brave and the Bold, desse novo universo, né, do James Gunn. E como é um Batman mais fantasioso, né, porque é inspirado justamente naquela era do Grant Morrison, ele tem um potencial gigantesco, visualmente falando. Eu só queria que ele deixasse menos cenas para os efeitos digitais. Mas como se trata de Batman, Batman não é lá um grande super-herói que precisa de tantos efeitos visuais. Então, vamos com calma aí, né? Falando rapidamente sobre a Supergirl, eu esperava mais, tanto da atriz quanto do desenvolvimento da personagem, porém, com o que se propõe ali, com pouquíssimo tempo de tela que ela tem, ela consegue sim fazer um bom trabalho, principalmente em cenas de ação, em cenas que ela está muito estressada, ela dá uns berros que eu simplesmente vi verdade acontecendo ali com ela. Então, parabéns aí à atriz. E Christina Hudson já fez roteiros melhores, mas ela não peca aqui não, viu? Tem todo um quesito de paradoxo que eu gostaria de falar aqui, porém eu não posso, né? Porque é spoiler demais, então eu vou deixar mais pra frente. Mas é isso, é um filme bom, divertido, temos a melhor cena do Batman, na minha opinião, live action aqui. É uma cena de 10 segundos com o Batman do Michael Keaton, mas é simplesmente sensacional. Aquilo é Batman, sabe? É aquilo que eu gostaria de ver no futuro filme do Batman. E tendo o Andy Muschietti na ação, eu sei então que ele provavelmente vai brilhar ainda mais, né? Tirando esses tópicos que eu abordei aqui. É um filme nota 7.
Poderia ser nota 8, mas tem coisas ali como as participações especiais que foram feitas de uma maneira que, no mínimo, questionáveis em sua execução. Mas é um filme nota 7, é um filme que o gênero de super-herói necessitava, precisava, urgentemente, porque é um filme que ele tem a jornada de herói e, de certa forma, uma origem, mas de uma forma diferenciada. Então, é um frescor dentro deste gênero, né, do cinema, e é torcer para que as próximas produções, tanto de Marvel e DC, consigam encontrar finalmente seu equilíbrio. A Marvel precisa urgentemente se reinventar e a DC precisa seguir esse novo caminho. Então, é só torcer para o melhor para as duas empresas.